Oi, pessoal, como é que tá? Agora nós vamos dar início ao quarto estudo dirigido da filosofia da educação. É, Nós vimos no terceiro estudo dirigido sobre a educação na Grécia Antiga. O conceito principal é o conceito da paideia, não é, gente? Que é a formação integral do homem, seus aspectos políticos, seus aspectos sociais. Agora, nesse momento, o mundo passou por uma série de transformações. O mundo antigo já não existe mais. Essa paideia vai ser aos poucos deixada para trás. E vamos estudar agora a chamada educação no período da Idade Média. Vocês se lembram do professor de história de vocês falando sobre o período da Idade Média? O período das trevas, que ele diz, né? É, Vamos contestar um pouquinho esse período da educação, do período das trevas. Na verdade, eu posso dizer para vocês que não é bem assim, né? A Idade Média não foi o período das trevas, pois surgiram as primeiras universidades na Europa. Então não quer dizer que esse período foi completamente baseado nas trevas. Então, nós temos que contextualizar um pouquinho e caracterizar a Idade Média como um período importante da história da humanidade. Então, o fim do mundo grego trouxe novamente trouxe uma nova concepção. No final do período antigo surge uma nova religião, que é a igreja cristã, não é? Jesus Cristo foi crucificado pelo Império Romano, mas ele e seus discípulos construíram uma nova religião, que é a Igreja Católica. Com o passar do tempo, essa religião ela foi se tornando soberana por toda a Europa. Ela passou de uma religião perseguida para uma religião dominadora. Então, isso nós já vimos aí nas aulas de história, em alguns momentos no ensino médio. E com isso, ela foi criando uma nova concepção sobre educação, né? O principal ponto da educação no período medieval é a doutrina cristã. Incutir. O que é incutir? É construir uma doutrina dentro das crianças, dentro dos jovens, dentro dos adultos. Então, em vez dessa formação integral pregada pela paideia, aquela construção crítica do indivíduo, eu tenho que criar a prática religiosa, né? Então, o grande objetivo é o domínio da igreja. E com isso eu tenho que catequizar, construir um ideal cristão dentro dos meus fiéis. Não são mais cidadãos, eles são fiéis, tementes a um Deus, ao cristianismo. Então, o grande objetivo, o ideal educacional dentro da educação medieval, ela se concentra naquele aspecto moral da pessoa humana, né? Então eu vou tirar o individualismo, a construção do indivíduo nas suas potencialidades lá do mundo grego, eu vou afastar essas ideias e vou criar um novo ideal educativo que é para o espírito. O espírito de um fiel. E aí surge os estudos catequéticos, o estudo da Bíblia, né? O estudo da moral, dos princípios cristãos, né? Vem aquela ideia do céu, do inferno, né? Que são ideias criadas nesse momento na Idade Média. Para quê? Para que eu aterrorize essa criança ou então esse adulto. Vocês estão percebendo que eu estou falando criança ou adulto? Não há separação. A educação medieval não contém separação de crianças e adultos.
As crianças, elas são chamadas de adultos em miniatura. Tem que trabalhar do mesmo jeito que um adulto, tem que viver como um adulto, aliás, tem que se vestir como um adulto, tá? Então, e eu tenho que criar essa concepção de Deus que está acima de nós e o potencial humano da período grego, ele está cada vez mais afastado. Com isso surgem as primeiras escolas, as chamadas patrísticas, as escolas patrísticas, que vão, e o principal a principal liderança dessa escola patrística foi o Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, ele viveu em Hipona, na África, e ele teve uma visão, ele era pagão. O que é paganismo? Que vivia no paganismo? É aquele que não aceitava a religiosidade cristã, que não era batizado, enfim. E os cristãos denominavam como pagãos, né? Porque pagão, por que pagãos? Porque eles teriam que pagar isso depois da vida, além da vida, né? Eles iriam para o inferno, então eles eram chamados de pagãos. Então, a patrística é a chamada escola cristã primitiva. E o Santo Agostinho é um dos que iniciou esse movimento da criação de uma escola primitiva aí, uma escola cristã. O grande foco do Santo Agostinho é a fé acima da razão. Enquanto os gregos pregavam a razão, o Santo Agostinho pregava a fé. Está acima de todas as coisas. E para você aprender a fé, você tem que voltar-se para a educação moral, né? Isso é o grande objetivo da educação patrística, da escola patrística, né? É um início de preparação do fiel. As pessoas, aqueles que não são, que são pagãos, por exemplo, no caso até o próprio Santo Agostinho, eles poderiam ser convertidos, eles poderiam adotar o cristianismo. Caso contrário, esses não convertidos, esses pagãos, sofreriam com a pena de morte. A igreja instaurou os chamados tribunais de inquisição durante a Idade Média. Então, esses eram punidos com a morte, ou a morte na fogueira, o enforcamento, o afogamento, enfim. Ou então, aqueles que eram convertidos pagavam uma pena, né, geralmente uma pena financeira, e eram convertidos e educados através dessas escolas patrísticas, que é a construção da educação moral, a catequese que nós conhecemos hoje, né? Que várias religiões ainda utilizam. Então, essa é a escola patrística. Com o passar do tempo, a educação medieval, ela vai se aprimorando, principalmente durante o século XI. Vai surgir uma outra escola medieval, a chamada escola escolástica. A escolástica, ela evolui um pouquinho em relação à patrística. A patrística, ela prega a fé acima de tudo. A escolástica, ela tem essa questão de associar a razão, né, a filosofia no caso, à fé. Então, a fé e a razão juntas. Os escolásticos era o professor, né? Aquele que ensinava as artes, era professor de filosofia, era professor de teologia, era o magister, o mestre. E o objetivo principal desse magister, desse mestre, era provar para todos que Deus existe, que os dogmas da igreja são os corretos, né? E nós temos aí o primeiro pensador da escolástica, Santo Anselmo, né? Mas o principal é Santo Tomás de Aquino, com a Suma Teológica, tá? É necessário nós reforçarmos as concepções da escola medieval, né? A
escola se estruturava num caráter extremamente radical, moralizador, né? Não havia separação entre homens pequenos, homens e crianças, né? Eles chamavam de pequenos homens. Então não existia separação de faixa etária. A criança, em alguns momentos, era tratada com uma condição de mulher submissa, subalterna, né? A mulher ela era subalterna ao seu marido. Mas, por outro lado, nós temos o desenvolvimento das universidades. Né? As universidades elas cresceram nesse espaço. As universidades elas eram mais voltadas para a questão religiosa, né? Mas elas foram um grande passo para a construção do pensamento e das escolas no período medieval, tá? Então isso é a Idade Média e a educação na Idade Média, ok? Durante o período do Renascimento, né, que é uma outra fase da história da educação, da filosofia da educação, nós vimos a mudança de concepção. Né? Vocês vão ver todo um contexto histórico que vai fazer com que o mundo mude, iniciando aí o período que nós chamamos de Idade Moderna. O Renascimento, renascer, é o retorno dos escritos gregos romanos, por exemplo. É um elemento de ruptura no plano cultural, social da Idade Média. E esse movimento ele vai surgir principalmente nas cidades italianas, Gênova, Veneza. Por que as cidades italianas? Né? Vamos parar para pensar. Porque as cidades italianas elas tiveram um grande desenvolvimento econômico. As cidades italianas elas tinham controle do chamado mar comercial, que era o chamado mar Mediterrâneo. E tinha também o acesso ao Oriente. Então, toda a cultura que eles tinham no Oriente vinha para o Ocidente. As ideias, por exemplo, de Platão, Aristóteles, de Sócrates, né, da construção do homem, toda a sua potencialidade, elas retornaram para a Europa depois no período do Renascimento. Então você tem uma mudança muito grande sobre a concepção aí de educar. Né? Você vai ver o início da separação entre a criança e o adulto. Você vai ver um projeto de educação muito rigoroso, de construção, reorganização da escola, de controle do ensino, de racionalização do processo, afastar essas ideias religiosas dentro da educação. Né? Um dos exemplos mais clássicos na época do Renascimento é a educação Ratio Studiorum dos jesuítas. São religiosos que racionalizaram o conhecimento deles e implantaram um ensino. É o chamado Ratio Studiorum, que apesar de ser da igreja, ele é um pouco mais racional. Né? Um dos filósofos da educação mais importantes desse período é o Montaigne, Michel de Montaigne. Ele tem um ideal educativo, que é educar o homem para o mundo. Né? Então, qual é o papel da educação para o Montaigne? É formar um homem completo, de corpo, de alma. É uma educação a formar juízos práticos, não é moral, é juízo prático para as coisas que ele vive. Né? Então, é formar o aluno para uma questão racionalizada, né? Que o contexto histórico exige. Momento de grandes transformações da Europa, das grandes navegações, do desenvolvimento da arte renascentista, da valorização do homem. Então, vocês estão percebendo que a ideia lá da informação integral do homem, ela retornou para a Europa? Né? Então, nós tivemos um período da Idade Média, que era uma formação muito religiosa, para um período mais voltado para a educação racional. Né? Então, é isso que é o papel
do Renascimento, é a reconstrução do ensino baseado aí na racionalização do conhecimento. Nós temos aí o início do processo de distinção entre o homem e a criança, né? Você tem a infância, o sentimento da infância. A família, ela se torna um núcleo responsável pela infância, né? Os pais, eles não se contentavam mais em pôr as crianças no mundo, eles tinham que criar essas crianças, não só os primogênitos, mas toda a sua prole. E a escola, ela tem um papel importante que é despertar conhecimento, formar para o mundo. Então você tem uma diferença aí. Enquanto na educação medieval você tem a formação da moral, dos aspectos religiosos, né? Aquele medo de ir para o inferno, literalmente, por ter feito algo contrário ao que Deus impõe. Você tem o desenvolvimento da liberdade, o início do pensamento de uma liberdade, desenvolvimento dessa liberdade, ok? Então, espero que vocês compreendam o processo. Vamos fazer as atividades dos estudos dirigidos em sala e não vamos nos esquecer dos fóruns. Os fóruns são excepcionais para a construção de conhecimento, gente. Outra coisa, gostaria muito que vocês prestassem atenção no que vocês estão postando. Não pode plágio, tá ok, galera? Não pode copiar, né, da internet. Coloquem aquilo que vocês entendem, que vocês estão entendendo, ou então dúvidas para que eu possa responder, tá ok? E vamos travar um debate aí sobre a educação do período medieval e a educação do período do Renascimento, ok? No mais é só um grande abraço e até a sala de aula.